uma frase de uma das minhas autoras preferidas no momento, que é a Jackie Hill Perry, e ela dizia assim, que a coragem é um subproduto da fé. A coragem é um subproduto da fé. Eu gostei demais desse pensamento. E eu, de novo, eu sou uma pessoa meio reflexiva. Parei para pensar mais um pouquinho, o que de fato isso queria dizer? A coragem é um subproduto da fé. E enquanto eu pensava, de novo, uma história voltava na minha cabeça, voltava ao meu coração. E até a Adriana tinha pedido para eu mandar ontem a minha apresentação, o PowerPoint para o pastor Fábio. Mas eu confesso que nos 45 do segundo tempo eu precisei mudar, porque o Senhor incomodava muito meu coração acerca desse personagem que a gente vai ler um pouquinho hoje aqui, que é Jonas. Então, se você puder abrir a sua Bíblia comigo no livro de Jonas, por favor. E assim, primeiro, sem nenhum constrangimento, tá bom? Para ninguém aqui. Alguém aqui nunca ouviu a história do livro de Jonas? Se ninguém nunca leu, a gente vai ler a história de pouquinho, pouco a pouco, e construir mais ou menos um panorama. Mas depois eu te tenho uma indicação aí de um livro que você pode ler para entendê-lo mais completo. Porque a aplicação que eu vou trazer para nós hoje não é a que você está mais acostumada, mas eu chequei que meu marido ela é bíblica, tá bom? Fica tranquila. Mas talvez é uma perspectiva que você ainda não esteja muito acostumada a olhar para o livro de Jonas. E a gente vai ler pouco a pouco, mas antes eu queria orar mais uma vez, pode ser? Vamos orar. Querido Deus, a tua palavra, ela é sempre poderosa e suficiente para falar aos nossos corações. E eu hoje aqui, misericordiosamente, abro ela diante das minhas irmãs, contando com a sua misericórdia sobre a minha vida, reconhecendo a sua misericórdia sobre a minha vida. Abro a tua palavra aqui com as minhas irmãs nessa manhã e peço que o Senhor fale com todas nós, mais uma vez por meio dela, Deus. Que ela seja edificante e encorajadora para todas nós essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vou abrir a minha Bíblia, que parece mais uma agenda de uma adolescente dos anos 90, tá? Então, se começar a cair umas fotos aqui, você não se preocupa não, tá bom? Também tá toda pintadinha, desenhadinha. Eu sou dessas, né? Que gosto de pintar a minha Bíblia. E também, para você não assustar, de vez em quando eu vou ler na minha pastinha, porque eu já estou nessa fase do óculos, e eu deixei os versículos no highlights aqui para facilitar um pouquinho a minha leitura. Então, a gente vai ler alguns versículos pouco a pouco. Primeiro, vamos lá, Jonas 1, de 1 a 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pegou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Até aqui por enquanto. Eu nunca me acostumo com essa história. Eu nunca me acostumo com essa história. Por que Jonas não queria ir para Nínive? Mais para frente, o próprio Jonas vai dar um chilique e vai responder essa pergunta para nós. Por que ele não queria ir para Nínive? Mas eu recorri a uns teólogos mais experientes também, só para a gente entender um pouquinho o cenário. O que estava acontecendo lá? Vou ler para vocês. Diz assim: Nínive era a capital do grande império da Síria, nação inimiga mortal do povo de Israel. Era um centro de crime e impiedade. Naum 3:1 diz que Nínive era a cidade ensanguentada, toda cheia de mentiras. Ir a Nínive significava se deslocar 800 quilômetros para o nordeste através do deserto. Tarsis ficava a mais de 3.000 quilômetros para o oeste, numa direção totalmente oposta. Tipo assim, vai até ali, não, vou lá. Deus falou A e Jonas fez Z. O texto diz que a palavra do Senhor foi para Jonas era o quê? Volta aí, olha aí. Levante-se e vá para Nínive. Mas continua. Ele se levantou para o quê? Era uma escola, né? Como é que é o negócio que responde? Lá. Fugir do quê? Da presença do Senhor. Ele estava tentando, ele achou que ele ia conseguir fugir da presença do Deus soberano, do Deus onipresente. Ele achou que ele ia conseguir fugir. E aí eu me lembrei de uma historinha lá em Moçambique. Logo que a gente chegou, alguns meses que a gente estava lá, a gente foi numa rodinha,
É assim, vou explicar para vocês. Eu fui para Moçambique com meu esposo, na época nós não tínhamos filhos, e a gente foi com mais um casal bem mais velho, o pastor Carlos Nogueira, o Totti, que era pastor da IECA em Atibaia por muitos anos. Nós fomos para começar a Palavra da Vida lá. E a gente já tinha na nossa cabeça que a gente não ia ficar muito perto de brasileiro, porque nós já éramos uma equipe brasileira, o Senhor nos chamou para servir o povo de Moçambique e a gente não queria criar um gueto. Né? Então, a gente meio que não frequentava assim, muitos ambientes de outros missionários brasileiros. Mas uma amiga lá da Zéza, que ela era psicóloga, estava tentando fazer um grupo de apoio e encorajamento mútuo de missionários brasileiros, insistiu muito para a gente ir. E, meio assim, a gente foi, né? E bem na nossa roda, chega uma mulher que fala assim, olha, Deus já me chamou para Moçambique, mas eu já avisei para ele que eu vou voltar. Como assim? Não, Deus me mandou vir para cá, mas eu já falei para ele que eu vou voltar, eu deixei muita coisa lá e tal, e aqui é muita areia. Eu pensei, ela vai filosofar, né? É muita areia, a carga é pesada, tá difícil. Mas não, era areia mesmo. Onde eu vou tem areia, é areia no meu sapato, é areia no meu prato, meu cabelo vive cheio de areia, agora eu ando... Ela estava com um lencinho assim, agora eu ando com esse lencinho no meu pescoço para não entrar mais areia na minha roupa. E eu pensei, puxa vida, acho que ela não entendeu o que Deus chamou ela para fazer aqui, né? E Jonas também não tinha entendido. E assim como a história dela vai ficando pior, e eu não vou entrar mais nos detalhes, a história de Jonas foi ficando bem pior, né? Vamos voltar para ele, que é melhor. Vamos voltar para a história de Jonas. Do momento que Jonas resiste em obedecer à vontade de Deus, e para longe da presença dele, uma série de desventuras, eu vou chamar assim, começam a acontecer. Um tanto de situações que eu, particularmente, teria muito medo de enfrentar. No versículo 4, do capítulo 1 ainda, o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, levantou uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Você já esteve perto do mar numa tempestade? Moçambique é um país litorâneo e eu morava numa altura, não de frente para o mar, mas eu via o mar lá. E quando a tempestade vinha do mar, era assustadora, porque virava tudo uma coisa só. Às vezes a gente até via aquelas nuvens meio emboladas, assim. Era muito assustador. Deus lançou um forte vento sobre o mar, a ponto que o navio onde Jonas estava, tentando fugir da presença de Deus, parecia que ia se despedaçar. Que medo. E lá no versículo 11, então lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E para quem não conhece muito bem a história, isso são os marinheiros que estavam no navio ali, encontraram Jonas dormindo, mesmo no meio dessa tempestade muito forte, e foram lá acordar, cada um orando para o seu Deus, cada marinheiro orando para o seu Deus, até que eles descobriram, e Jonas confessou que era por causa dele, que ele estava desobedecendo o grande Deus soberano, que toda aquela tempestade estava se abatendo sobre eles. E aí os marinheiros perguntam para ele, então, no versículo 11, e o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu, peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. E aí no versículo 15 diz que em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar. E a fúria do mar se acalmou. Também não sei se você já teve a oportunidade de estar numa situação de alto mar, num navio ou numa situação assim. Imagina se você ser jogado num mar bravio, revoltoso, você olha em volta, não tem nada, não dá para você ir nadando até ali. Mesmo que você seja um exímio nadador de mar, de maratona marítima, não tem essa opção, você está no meio do nada. Que medo! Tempestade, ser jogado no meio do mar bravio. E aí, no versículo 17, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. Cara, que medo. E aí, vocês me desculpem, tá bom? Mas eu vou ter que ficar fazendo referência à minha história de vida o tempo todo. É como eu sei contar. Né? Mas, de novo, lá em Moçambique é o Oceano Índico. E nessa época do ano de inverno, a gente vê muita baleia no mar. Se você vai perto da praia, você vê muitas baleias e elas são imensas. Você já viu o videozinho de gente que vai chegando perto? Rodou, acho que no ano passado, um vídeo assustador, né? De que a baleia vem assim, pula em cima do barco, né? Só de ver a baleia ali, já é assustador.
Assustador. A gente fez meu irmão uma vez foi me visitar e deu um passeio de barco para mim e para o meu marido. Era um safari marinho. Pensei, bonitinho, né? Nós vamos lá e aí vamos pular de snorkeling lá, vamos ver o Nemo, essas coisas. Não. Chegou no momento lá no meio do mar, assim, quando a gente já não via mais bem a praia, o piloteiro falou o seguinte, então é isso, a gente está aqui procurando o tubarão-baleia, se nós avistarmos, vocês podem pular. Espera aí, o primeiro nome dele é Tubarão. Eu não vou pular se encontrar o tubarão, mas de fato, graças a Deus, não encontramos o tubarão, mas a gente viu outras criaturas ali do mar que elas eram imensas. E medinho no meu coração, né? Então, tempestade, se jogado no mar, ser engolido por um grande peixe. Eu fico imaginando aquele peixão se aproximando do Jonas, assim, ele, caramba, o que vai acontecer agora? Muito medo. Assustador. Mas ali dentro da barriga, e eu estou passando pela história rapidinho, você vai entender por que lá no fim, tá? Segura minha mão, vamos comigo. Dentro da barriga do peixe, Jonas fez uma linda oração de arrependimento, né? E depois de quase morrer, como ele mesmo fala na oração dele, e você pode ler essa oração ali no capítulo 2, tá bom? Você pode ler a oração inteira do Jonas, eu vou citar um trechinho só. E ali ele renova o seu voto de obediência ao Senhor. Veja no capítulo 2, o versículo 8 e 9. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Melhor pôr o óculos, né? Aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Opa! Outro plot twist começa aqui, nesse momento, quando Jonas se compromete a obedecer. Ele volta a experimentar o cuidado e a proteção do Senhor. E começou ali no amém. Porque amém, o peixe fez o quê? Vomitou o Jonas. Ele já saiu daquela primeira situação incômoda, será que eu vou ser digerido, mastigado, aqui dentro dessa barriga? Né? Então, ali, no momento que ele se arrepende e se compromete a voltar a obedecer ao Senhor, ele já começa a experimentar novamente dessa sensação de cuidado, porque em nenhum momento o Senhor abandonou Jonas. Não é que assim, não, Deus largou ele para lá. Não, mas Jonas estava se colocando em situações muito difíceis por causa da sua obediência. Misericordiosamente, o Senhor o guardou, mas a sensação de medo, a experiência que ele estava tendo de insegurança e de risco, de perigo, tinha muito mais a ver com a desobediência dele do que com a ausência do Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor é sempre presente, né? E essa história vai reforçar tudo isso também, a história de Jonas. Mas a partir do momento que ele se compromete à obediência do Senhor, ele começa a ser colocado de novo num lugar seguro. O peixe vomita ele, ele vai parar lá em terra. E aí Jonas 2:10, é isso, né? O Senhor fala para o peixe, manda o peixe vomitar Jonas. O Senhor falou ao peixe e este vomitou Jonas na terra. E aí Deus repete a ordem, capítulo 3, versículo 2, vá para a grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que lhe darei. Olha só, Jonas obedece e anuncia o juízo do Senhor para aquele povo. O versículo 5 do capítulo 3 diz que aconteceu o quê? Os ninivitas creram em Deus. O povo começa a se arrepender, a mensagem se espalha, chega aos mais altos líderes do povo, até o rei escuta a mensagem. E aí, que maravilha, né? Da perspectiva de Deus, da perspectiva divina, é o melhor que podia acontecer. Todo mundo se arrependeu, até virou um decreto ali, que eles tinham que se arrepender, vestir panos de saco e se arrepender se humilhar diante do Senhor, para que Deus mudasse a sorte de Nínive. A promessa, o que Jonas estava anunciando é que em 40 dias o Senhor destruiria aquele povo, por causa daquilo que eu li lá no começo, que era uma capital, um centro de crime e impiedade, era um lugar hostil, violento. E Deus estava anunciando juízo sobre eles por meio da vida de Jonas. Jonas é o mensageiro da má notícia. Mas sabe o que me chama a atenção? Que os versículos 3 e 4 do capítulo 3 dizem o seguinte: Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui 40 dias Nínive será destruída. Olha só. Em meio a um povo hostil e violento,
Tudo de ruim podia ter acontecido com Jonas. Ele vinha do povo inimigo trazendo más notícias para aquele povo hostil e violento. Mas dá uma passadinha de olho aí na sua Bíblia, nos próximos versículos. Alguém encostou um dedo em Jonas? Ele foi preso, apedrejado, chicoteado, outras coisas que a gente costuma ler na Bíblia que acontece? Não aconteceu. Ele foi xingado, foi expulso da cidade, alguém botou ele para correr? Nada. Não aconteceu nada com Jonas, quando ele estava naquele lugar que tinha tudo para dar errado. Hostil. Aí ele dá o chilique, chega no capítulo 4, ele começa a dar o chilique dele, revelando seu coração rebelde e vingativo. Ele fala o quê? Vamos ler aí. Capítulo 4, versículo 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Com isso o quê? Com o fato de que os ninivitas estavam crendo em Deus, se arrependendo e abandonando seus caminhos. Jonas não gostou. Eles eram os inimigos do povo dele. Ele não queria que eles passassem a ser os queridinhos de Deus. Jonas não queria que eles começassem a experimentar da graça e da misericórdia. Não. Ele queria que eles sofressem, padecessem na mão do Deus furioso, que irado contra o pecado. Né? Olha lá o que ele falou. Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava na minha terra? Foi por isso que me apressei em fugir de Tarsis. Eu sabia que tu és misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor leal e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Chilique, hein? Não quero nada disso aí. Eu prefiro morrer do que ver esse pessoal aí no mesmo céu que eu. No mesmo lugar, né? A terra prometida que o Senhor tem depois. Não. Deu um chilique na presença de Deus. Mas Deus chama Jonas à razão. E a gente vê novamente Deus usando a natureza para dar uma lição nesse profeta xarope. Quer alguém aqui? Eu não vou falar dos meus filhos, porque são adolescentes crentes no Senhor Jesus. Né? Vou falar de mim. Não me cruze na TPM. Eu sou capaz de dar um chilique parecido e um drama de dizer eu prefiro morrer do que não sei o quê. Espero que não chegue a esse ponto, mas potencial todas nós temos, né? Para sermos assim dramáticas diante de uma situação que a gente se sente simplesmente frustrada porque ela não acontecia exatamente como a gente queria, ou quando ela acontece o oposto. Mas me envergonha aqui pensar que eu tenho o potencial de desejar a destruição do povo ao invés de me alegrar com a sua libertação, com o seu perdão, né? Mas bem, como eu dizia, Deus usa de novo a natureza e a criação para dar uma lição no Jonas. Deus faz o quê? E eu vou passar rapidinho, tá bom? Para não atrasar o nosso programa aqui. Mas Deus faz crescer uma planta. Jonas, então, pregou lá para a cidade, para quem não conhece a história, né? Jonas pregou, passou lá anunciando, dela destruiu, o povo se arrependeu, o rei deu um decreto, todo mundo tem que se arrepender. E aí Jonas, nervosinho, bravinho, fez esse chilique, subiu lá numa montanha e sentou, disse que ele fez um abrigo, mas pelo jeito não era muito bom, o abrigo dele, porque Deus deve dar um upgrade no abrigo dele lá, e ficou esperando para ver o que ia acontecer com a cidade, o que ele ia ver de lá de cima. E aí Deus faz crescer uma planta para fazer uma sombra no Jonas e ele ficar bem confortável ali. Aí o Jonas ficou feliz, se você olhar aí o versículo 6 do capítulo 4, Jonas está felizinho porque o Senhor fez crescer essa planta. Mas aí ele dorme e Deus manda quem? Quem conhece a história, conta aí. Manda o quê depois? Uma lagarta que vem e come toda a plantinha e depois manda a plantinha e o Jonas de novo fica frustrado. Aí Deus depois manda um vento quente. Eu brinco lá em Moçambique também, onde a propriedade da palavra da vida é um lugar muito rochoso e muito quente. Então, no verão, a nossa temperatura média é 40, 42 graus, mas ali na propriedade dá uma sensação de air fryer, porque esquenta a pedra, o calor sobe, vem o calor de cima e vem o vento quente, você se sente na air fryer. Foi ali que se inspiraram nessa tecnologia, eu não tenho dúvidas, né? Então, Deus manda esse vento quente que faz o Jonas querer até desmaiar. Tá bom. E Deus vai dar de novo um grande sermão no Jonas. E quem nunca leu o livro até o fim, quando você termina lá no final, você fala assim,
Ué, acabou? Não é possível. Esqueceram de traduzir mais uns 2 capítulos aqui. Que essa história parece que parou no meio, mas não. Deus disse tudo o que ele queria dizer. Para nós e para o Jonas. Conversa de Deus com Jonas, pelo menos sobre esse assunto, não sei o resto, mas pelo menos sobre esse assunto, acaba ali mesmo, no final do capítulo 4. E aí sabe lá o que Deus tratou no coração de Jonas, né? Mas aí você fala para mim, tá bom, Bibi, você contou a história inteira aí, mas eu ainda não entendi o que isso tem a ver com coragem, porque na verdade esse cara parece ser um baita de um covarde, um bananão, né? Desobediente, rebelde. O que isso tem a ver com coragem? Queridas, essa história fala para mim tão forte isso, que enquanto Jonas estava tentando ficar longe da presença de Deus, quando ele decidia e escolhia se colocar longe da presença de Deus, ele constantemente se colocava em situações perigosas. Ele se colocava em situações difíceis. Coisas que poderiam ser simples e tranquilas, como uma viagem de 800 quilômetros de navio, linha reta, virou uma jornada maluca de 3.000 quilômetros com tempestade, pânico, ser jogado no mar, ser engolido por um peixe, ser vomitado pelo peixe. Jonas escolheu o caminho do medo, porque ele escolheu ir ao oposto da vontade de Deus. Porque na vontade de Deus, por mais que parecesse arriscado entrar na cidade inimiga, anunciando más notícias, uma coisa fazia toda a diferença. Era o quê? A presença do Senhor. A presença do Senhor fazia toda a diferença para manter Jonas num lugar seguro. E a certeza de que você está fazendo o que Deus mandou, debaixo dos cuidados de Deus, precisa te encorajar e precisa me encorajar a dar passos que às vezes podem parecer muito difíceis, né? Desconfortáveis, desgostosos. Mas falando de Jesus para aquela mulher que me irrita todo dia no trabalho, de novo eu vou ter que corrigir essa criança por causa da mesma coisa desobediente. Porque Jonas não só se colocava em situação de perigo, mas pensa lá no navio. Ele botou um monte de gente em perigo. É muito legal quando você lê a história toda e você vê que também Deus, graciosamente, por meio da desobediência de Jonas, aqueles marinheiros conhecem o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, e eles se arrependem e eles também se entregam a Deus. Eles abandonam os ídolos deles e reconhecem que o Deus de Jonas era o único Deus verdadeiro. Misericordiosamente, mesmo em meio à nossa desobediência, o plano de Deus não será frustrado. O Senhor, nem que Deus precisasse ter mandado aquela lagarta falar para Nínive, a lagarta ia falar se precisasse. Mas o plano de Deus não ia ser frustrado. Deus queria que os ninivitas ouvissem sobre a libertação, a salvação que havia nele. Mas Jonas era o comissionado para fazer isso, e por causa da desobediência dele, ele estava se colocando em risco o tempo todo, em situações de medo, de perigo, e expondo outras pessoas a isso também. Os marinheiros. Ele achava que o povo, porque se eu não falar, Deus não vai perdoar, ele não vai ter o efeito positivo que a palavra de Deus, né, a mensagem do Senhor traz sobre aquilo. Eu não quero isso para eles. Tolinho. Né? No último capítulo, de novo, Deus mostra que com ele tem um abrigo seguro. Mais uma vez, quando Deus cresce aquela plantinha ali. Deus está falando aqui, ó, Jonas, ó, debaixo do meu cuidado, você sabia fazer um abrigo. Você montou uma barraquinha aqui para você. Mas no meu cuidado, olha aqui, sombra, tranquilo. Mas você não quer me obedecer? Você vai ficar aqui com o coração endurecido? Aqui é a lagartinha. Para dizer, Jonas, quem está no controle sou eu. As coisas vão acontecer do meu jeito, quer você tenha o coração duro ou não. Se você aliviar seu coração, as coisas podem ser mais fáceis. E calma. Eu não vou cometer aqui, não estou querendo cometer a heresia de dizer que a vida com Deus é fácil. Não tem sofrimento, não é nada disso. Né? O próprio Jesus falou, João 16:33, eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham coragem. Uma das traduções possíveis. Talvez você acostumou com bom ânimo, mas coragem cabe aqui também. Tenham coragem. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Né? Jesus queria
nesse momento aqui, ele está falando, prevendo para os discípulos, adiantando para os discípulos ali no capítulo 16, no 15, no 16, que um monte de coisa ruim ia acontecer. Perseguições, dificuldades, momentos difíceis. E ele estava, eu estou falando para que em mim, vocês vão ter paz. Vocês vão ter aflições, mas em mim haverá paz. Então, tem coragem. Eu venci o mundo já. Esse monte de dificuldade, de desafio que você vai enfrentar, coragem. Eu já venci isso. E por que ele está falando que ele dá essa mensagem de esperança? Se ele venceu e ele está com a gente, como ele também prometeu, e eis que eu vou estar com vocês até a consumação dos tempos, coragem. Vamos enfrentar os desafios, né? E aqui eu também não quero dizer aqui coragem é ausência de medo. Não é, a gente sabe que muitas vezes coragem é ir com medo mesmo. Vai, mas vai com medo mesmo, né? E era... Vocês estão entendendo? E aí, eu queria lembrar a gente também, quando as pessoas talvez ouvem o nosso testemunho do nosso ministério, e elas chamam a gente de corajosos, elas estão às vezes se apegando ao contexto, muitas vezes social, questões de infraestrutura. Em novembro do ano passado, Moçambique voltou a ser classificado pela Forbes como o país mais pobre do mundo. Uma série de dificuldades, e muito disso tem a ver também com corrupção, enfim. Né? A gente conhece bem essa novela aqui também, no nosso país, infelizmente. Mas a gente precisa lembrar que a nossa segurança não está nas estruturas, nos bons hospitais, em boas escolas, em lugares confortáveis ou numa polícia eficiente. Não é aí que está a nossa segurança. Tudo isso torna a nossa vida mais tranquila e tudo bem. Tudo bem. Não tem nada de errado eu desejar viver num lugar assim. Ou trabalhar para que a sociedade onde eu vivo melhore, progrida nesses aspectos, embora a gente sabe que o caminho é o oposto, né? Mas se a gente trabalhar e fazer isso e educar os nossos filhos para serem pessoas honestas, justas, para serem corajosos e, né? Tá tudo certo, não tem problema nenhum. O que a gente não pode é se apegar a isso e viver só por isso. Porque viver só por isso, pela segurança nas estruturas, no conforto, aí isso é muito perigoso, é arriscado, é se colocar no lugar do perigo. Porque eu estou colocando a minha dependência, toda a minha confiança naquilo que é passageiro, momentâneo. Não estou colocando nas mãos do Deus verdadeiro, que às vezes vai me comissionar para ambientes bem menos confortáveis do que eu sonharia, eu desejaria, mas que Ele está lá comigo. E por isso eu posso me sentir segura. Porque eu estou caminhando com o Deus que me guarda. O meu primeiro salmo que eu memorizei na minha vida foi estava na pré-escola, foi na minha formatura do pré. E foi o Salmo 121. Quer abrir comigo? Por favor? Abre aí comigo o Salmo 121. Eu decorei, tá? Mas eu tinha, o quê? 5 anos, então às vezes eu erro a ordem. Para não pagar esse mico aqui, hoje a gente vai ler, tá bom? Mas é o meu salmo preferido, eu carrego ele muito, muito, muito no meu coração. Opa! Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. E esse é um cântico de peregrinação, quando o povo estava indo de um lugar para o outro. E esses dias eu ouvi também um comentarista falando de um aspecto tão legal, que quando ele fala, eu levanto os meus olhos para os montes de onde me vem o socorro, é porque dos montes é onde vinha o perigo. Eles estavam atravessando um lugar de vale e se eles fossem ser atacados, geralmente os inimigos ficavam escondidos lá no alto do monte, onde não poderiam ser vistos, e ali eles viriam e eles não iam ter para onde correr, porque eles estão num vale encurralados, não iam ter para onde correr. E o Salmo está falando que a esperança do salmista está em olhar para o lugar do perigo e saber que, apesar daquele lugar perigoso,
o Senhor os guardaria. Gosto demais desse salmo. E o engraçado é que até o texto que as irmãs escolheram para ser o tema aqui, de 2 Timóteo 1, um pouquinho antes, né, se a gente ler o trechinho um pouquinho maior, ele também faz uma relação direta entre fé e coragem. Olha lá comigo, abre agora em 2 Timóteo capítulo 1. E a gente vai ler o versículo 5, 6 e 7. A partir do versículo 5. Paulo fala assim, está escrevendo para Timóteo, ele fala assim, ó, eu lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Você tem fé, eu me lembro de ter visto você agindo por fé, e você aprendeu isso das suas matriarcas. Olha o nosso exemplo de fé aqui, podendo reverberar para as gerações. E aí ele continua. Por esta razão, qual razão? Por eu saber que você tem fé. Porque a fé habita em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo está dizendo, porque eu sei que você tem fé, tenha coragem de colocar em prática o dom que Deus te deu. Eu sei que você tem fé, então vai lá e faz o que você tem que fazer. Né? Ativa aí a sua vocação, pelo que você foi chamado para fazer. Porque eu sei que você tem fé. Tenha coragem de colocar em prática o dom que Deus te deu. Eu sei que eu compliquei a vida da amiguinha lá em cima, mas tem uma citação de John Rigney. Tem uma citação, se você conseguir. Isso. Olha que interessante que esse autor escreveu. A coragem natural é uma força e uma determinação mental que supera o medo. Vamos devagar aqui, interpretação de texto. A coragem natural. A coragem bíblica é uma força e uma determinação mental que supera o medo na força de outro. A coragem bíblica é uma coragem dependente. Ela não se apoia em sua própria força, mas na provisão de Deus. A gente sozinha pode imaginar, mentalizar, né? Eu tenho uma nutricionista que me acompanha há muito tempo, e lá no começo do meu tratamento com ela fala, Bibi, você tem que visualizar. Você tem que mentalizar. Pega lá foto de quando... Amiga, quem está comigo aqui? Se emagrecer fosse mentalizar. Tava fácil pra caramba, hein? Mas não é. Eu preciso de coragem para fazer a coisa certa. Não adianta só ficar pensando. Eu tenho que negar os meus próprios desejos. Entendeu? O meu problema não é a alface e o pepino. O meu problema é o meu coração. Entendeu? Não é o que tem no meu prato, é o que tem em mim. Minha vontade... Assim como o Jonas, eu não quero negar o meu próprio desejo. O que eu quero, eu acho que é o melhor. Enfim, isso é outra bola no mato. Outro dia a gente conversa nesse assunto. Né? Enfim, mas a minha coragem, a coragem bíblica, ela é dependente do Senhor. Ela não se apoia na minha própria força, mas na provisão de Deus. Quantas promessas a gente tem na palavra do Senhor. De que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça vai ser tocado. Eu estava vendo ele também lá falando se não me engano, era no texto de Mateus que eu estava lendo, Deus também falando das perseguições que eles sofreriam, dos inimigos que viriam. Em todo o Evangelho, se você for olhar, quando Jesus começa a se despedir, começa a se preparar para deixar os discípulos, ele sempre tem uns discursos bem fortes, assim, né? E até os subtítulos da sua Bíblia vão falar sobre isso, da tristeza dos discípulos, com a despedida de Jesus. Jesus, ele não dourou a pílula, não, ele foi... A real, pessoal, vai ser difícil, vocês vão ficar tristes, tá? Mas não desiste, eu estou com vocês. Tenham bom ânimo, tenham coragem. Faz o que eu quero, o que vocês precisam fazer e confiem em mim. Não é isso, minhas irmãs. Quando nós entendemos o que o Senhor deseja de nós, a fé nas promessas do Senhor, da presença e da provisão que Ele tem para nós, essas coisas devem nos encher de coragem para fazer qualquer serviço em qualquer lugar. Desde preparar o cafezinho para a reunião de oração de quarta-feira, no culto, até ir para o outro lado do mundo, se o Senhor te chamar para fazer isso. Qual é o serviço, o que Deus tem colocado na sua mão para fazer e que você talvez se ache incapaz? E aí a gente podia também fazer uma outra lista imensa de personagens bíblicos que se achavam incapazes de fazer o que Deus os chamou para fazer, né?
enfim, Moisés e daí por diante, mas tanta gente que na Bíblia se achava incapaz, mas na força do Senhor foi e fez, confiou, teve coragem de dar um passo desconfortável para fazer o que o Senhor chamou para fazer. Né? Então, quando a gente entende, confia, coloca a nossa fé nas promessas do Senhor, nós precisamos ser movidas com coragem para fazer o que Ele espera de nós, em qualquer lugar, independente do serviço. Então, a minha conclusão, eu comecei isso com a minha inquietação, será que eu era mesmo corajosa? Será que eu estou lá em Moçambique há 15 anos com a minha família, lembrando quando a Esther, minha primeira filha, ia nascer, mas você vai ter filho aqui em Moçambique? Seu filho, não, vai para o Brasil, vai nascer para o Brasil. Mas, gente, quanto neném nasce todo dia aqui? Por que o meu neném não pode nascer aqui também? Era coragem? Era coragem? E a minha conclusão é que eu não sou naturalmente corajosa. Mas que a minha coragem está no fato de que eu coloquei a minha fé em Cristo. E por isso eu tenho certeza de que Ele guia a minha vida e que fazer a sua vontade, seja aonde e como for, e sempre será o lugar mais seguro em que eu posso me colocar. Um outro versículo que a gente gosta muito lá em casa diz que, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. O lugar bom onde eu coloco o meu refúgio é estar onde Deus quer que eu esteja. Bom é estar perto de Deus. Ele é o meu soberano refúgio. E aí eu deixo essa reflexão para você também nessa manhã. Você tem alimentado a sua fé em Cristo ao ponto de estar disposta a servi-lo com coragem em qualquer contexto? Ou será que o medo de perder o que te parece justo aos seus próprios olhos, como Jonas, ou confortável demais, te faz desviar da vontade do Senhor para a sua vida? Desculpa, eu não queria ser dura, né? As minhas meninas sabem que eu sou um pouco direta. E quando você vive num lugar assim, que nem eu vivo, que é meio que uma bomba relógio, e você tem a oportunidade de encontrar com pessoas que talvez você nunca mais vai encontrar, e você não sabe se você... Às vezes a gente precisa dizer a verdade em amor, porque eu só tenho talvez essa chance de falar. E eu só tenho talvez essa chance de falar para você. Você tem alimentado a sua fé em Cristo ao ponto de estar disposta a servi-lo com coragem em qualquer contexto? O pedido corajoso que Deus fez de mim, da minha família, do meu esposo, quando nós fomos, foi ir para a África. Mas às vezes o pedido corajoso é ficar. Cuidar de alguém especial, que depende de você, de um idoso, de alguém. Eu tenho medo de falar as palavras erradas, politicamente corretas, porque eu ando meio desatualizada em relação a elas, tá bom? Vocês me perdoem se eu cometer uma gafe nesse sentido, mas pessoas especiais ou com necessidades especiais, ou, enfim. Isso pode ser o difícil. A coragem de você ficar e servir ali. De você abrir mão da sua carreira. Muita gente olha para mim e diz assim, mas por que você não foi trabalhar como jornalista? Você fez faculdade numa das melhores... Para ir para a África? Uai? E Deus quer gente ruim para servir Ele? Despreparada? Que nada mais deu certo, então eu vou fazer missões? Não. Né? Mas qual é o pedido corajoso que Deus tem feito para você, que exige a sua coragem? E você precisa, talvez, alimentar a sua fé. Crer de que o Senhor vai estar lá com você. Por mais difícil que aquilo seja, por mais hostil que o ambiente seja. Claro, minhas irmãs, não estou falando para ninguém agora. É isso, larguei tudo, vou lá no meio da favela do não sei o quê e vou partir para as cabeças. Não é isso, vocês estão entendendo, né? É buscar no Senhor mesmo, entender. Tem dificuldade de entender? Não está conseguindo enxergar? Conversa com o seu pastor, conversa com as irmãs da liderança do grupo de mulheres. Tem um grupo de oração. Vamos buscar juntas. Qual é a vontade do Senhor para mim? E só para eu finalizar, terminar mesmo, tem uma outra autora que eu gosto muito, é a Jane Wilkin. E um dos primeiros livros que eu li dela, eu acho que é no Mulheres da Palavra, que ela fala sobre isso, de o conceito de conhecer mais a Deus para amar mais a Deus. Né? E ela dá um exemplo do pessoal que gosta de vinho. E ela foi estudar porque a pessoa começa a tomar um vinho, e aí talvez aqui no nosso momento Brasil fosse o café, né? Mas a pessoa começa a tomar o vinho porque ela gosta daquele gostinho do vinho. Mas aí ela começa a estudar um pouquinho mais, e ela sabe que o vinho tal é feito da uva tal, e que a uva tal cresce mais
docinha ou azedinha no monte tal, e que se o vinho for colocado no barril tal, ele vai ganhar tais propriedades. E agora ela aprendeu a sentir aquela propriedade, e quanto mais ela aprende sobre o vinho, mais ela se encanta pelo vinho. E isso, lá no livro você pode constar lá, mas tem um estudo de uma universidade, alguma na Inglaterra, que vai falar sobre isso, de neurociência, né, de quanto mais a pessoa conhece aquilo, quanto mais ela se apaixona por aquilo, e mais ela quer saber, mais ela quer viver. E ela baseia isso esse estudo, essa ilustração, para falar de conhecermos mais a Deus e amarmos mais ao nosso Senhor. Quanto mais nós conhecemos a Deus e amamos o nosso Senhor, mais a nossa fé, a nossa confiança cresce de que estar com Ele é o lugar seguro. A gente entende os atributos maravilhosos que Ele tem, e aí tem uma lista de livros que já dá vontade de falar, você já leu tal? Lê tal agora lê tal. Né? Mas os da Jane Wilkin, nessa ordem, você lê Mulheres na Palavra, depois o Incomparável, e depois o outro, que eu esqueci o nome agora, mas que é o da capinha rosa, essa sequência, para ver como que Deus, os atributos do Senhor, fortalecem a nossa fé, para dar esses passos de coragem e de seguirmos em obediência, não importa o contexto para o qual o Senhor nos chamar. Seja para os confins da terra, seja para Jerusalém, né? Onde é que, aqui, ali e além, que a gente faça isso na fé e na dependência de que o nosso Senhor está conosco. E de que estar na presença dEle é muito mais seguro do que qualquer outra situação que a gente possa imaginar ser melhor para nós mesmos. Amém?